Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Sérgio Vinícius, sou estudante de História da UFES. Eu vou falar um pouco sobre os puris no sul do Espírito Santo. Vou continuar a falar sobre, eu já fiz um vídeo falando um pouquinho sobre. Basicamente, eu fiz uma pesquisa de iniciação científica junto com o meu orientador chamado Luiz Cláudio Moisés Ribeiro, sobre as existências dos puris aldeados no aldeamento imperial alfonsino no século XIX. O aldeamento imperial alfonsino é um aldeamento que se encontra na região sul do Espírito Santo, onde é a atual Cachoeiro de Itapemirim, e é uma região onde os puris no século XIX estavam bastante localizados ali, no sul do Espírito Santo, da província do Espírito Santo. E o aldeamento imperial alfonsino, criado em 1845, tinha como principal objetivo aldear estes puris que estavam na região sul do Espírito Santo e fixar eles no aldeamento, em busca de colocar em prática a interiorização, que fazia parte do sistema político e colonial do Império Brasileiro, no caso o segundo reinado, né, com Dom Pedro II, que criou uma nova política de missão, catequese e colonização em relação aos povos indígenas, em relação aos que eles denominavam de índios, entre aspas. Então, dentro desse sistema político criado pela monarquia brasileira, está a criação de um regulamento chamado Regulamento de Missões e Catequese, criado também em 1845, e este regulamento, essa lei, ela criava uma nova função, um novo cargo em cada província do Espírito Santo, em cada província do Brasil, no caso, que é basicamente o diretor-geral dos índios. É um cargo novo que está sendo criado no século XIX, quase na segunda metade do século XIX. Cria então o Diretório-Geral dos Índios, que é coordenado pelo Diretor-Geral dos Índios. Esse Diretor-Geral dos Índios tinha como função levar a missão e catequese para os índios, como o próprio nome já fala, Diretor-Geral dos Índios. Então, basicamente, o Diretor-Geral dos Índios ele tinha a função de administrar tudo que tem a ver com índios e povos indígenas dentro da província em que ele está localizado. Então, o Diretor-Geral dos Índios da província do Espírito Santo, ele tem a responsabilidade de levar a missão, a catequese e a colonização aos povos indígenas que são dentro da província do Espírito Santo. E assim em cada província, e cada diretor-geral dos índios de cada província. Basicamente, resumindo um pouco essa pesquisa que eu fiz, eu vou ler aqui um pouco o resumo, que fala o seguinte: essa pesquisa tem como objetivo analisar as formas de resistência dos plurialdeados no aldeamento rural funcional, localizado no sul da província do Espírito Santo, no período de 1845 até 1860. Então, o recorte que eu utilizo é de 1845 até 1860. A fim de construir uma historiografia que reafirme o protagonismo indígena na sociedade capixaba, a partir das variadas formas de resistência dos puris aldeados no dito aldeamento. Utilizamos a metodologia da nova história indígena. O que é a nova história indígena? A nova história indígena é basicamente uma corrente historiográfica criada recentemente, que tem como objetivo estudar, pesquisar e fazer história em relação aos povos indígenas, que consiga escapar do eurocentrismo, que seja então decolonial, né? Que é justamente o conceito utilizado, que é o conceito de escapar dos estereótipos, preconceitos e da visão colonial europeia, justamente porque a história do Brasil
de, desde quando começa a tentar fazer uma historiografia sobre o Brasil, e começa a ser feito no Império Brasileiro também, sempre tinha e sempre teve uma visão eurocêntrica, uma visão dos portugueses para cá, e, e uma visão que coloca os povos indígenas como inferiores, coloca os povos indígenas como um grupo social que acaba por atrapalhar o desenvolvimento do país, da colônia, no caso, por muitas vezes, e aí depois do Império, da República, mais à frente. Mas ainda assim, além disso, traz também a ideia de que esses povos indígenas são, por muitas vezes, selvagens, e por outras vezes, anjos perfeitos no sentido de serem puros. Então, há essas duas premissas sobre os povos indígenas construídas historiograficamente na história do Brasil. Que eles são selvagens, raivosos, que traem os seus companheiros, que têm sede de vingança e etc. E que são guerreiros, que só pensam em luta, em matança, e que são canibais. E o outro entende que eles são o quê? São pessoas puras, que não conseguem ver maldade em nada, são pessoas completamente inocentes, são como se fossem bebês. Então essas duas ideias são construídas historiograficamente. E não só historiograficamente, mas com diversos europeus vindo ao país e ajudando a construir essa mentalidade. Ajudando a construir isso de maneira cultural, no sentido de se construir pinturas que acabem reafirmando esses estereótipos, esses preconceitos, livros e etc. Então, a nova história indígena busca justamente construir uma história que consiga desconstruir e destituir essa visão eurocêntrica que tem bases seculares desde o início de quando os europeus chegaram à América, chegaram na América, chegaram aqui onde é o atual Brasil, e interagiram com os povos indígenas e exterminaram diversos povos e se relacionaram com eles e construiu essa coesão social que, que tem que dá base para a sociedade que a gente está atualmente, depois de vários séculos. Então, a nova história indígena busca justamente construir uma história que consiga perceber e entender uma visão indígena, entender, perceber o que, o que fez com que um índio de um certo local da província do Espírito Santo, próximo ao aldeamento Imperial Alfonsino, que fez este puri se integrar, se integrar ao aldeamento Imperial Alfonsino. Por quê? Porque ele achou, porque um puri achou que seria benéfico, seria vantajoso para ele sair das matas interioranas e ir para o aldeamento Imperial Alfonsino. Ou então, porque um outro puri achou que não seria benéfico a ele ir para o aldeamento e ele tentou se manter e resistir dentro das matas interioranas, dentro das matas onde justamente os colonos e o Império Brasileiro buscava restituir para ti aquela localidade para poder utilizar aquele local e poder utilizar de maneira particular, no caso, porque daí vem um grupo social que também é muito importante e que tá dentro do império, está dentro do Estado, do aparato estatal, que são os particulares, são os proprietários de terra, são os senhores de escravizados. Eles estão dentro, muitas vezes, do aparato estatal, como, por exemplo,
aqui no sul do Espírito Santo, tivemos um senhor de escravizado muito famoso, chamado Barão de Itapemirim, que foi um barão que por muitas vezes foi vice-presidente da província do Espírito Santo. Ele foi vice-presidente da província do Espírito Santo mais de 6 vezes. De maneira que ele faz parte da construção da interiorização da província do Espírito Santo no século XIX, e que essa interiorização que expulsa os índios das matas interioranas, das matas que ainda não foram exploradas, ou das matas em que não foram exploradas completamente, expulsa os índios desses locais, tenta anexar eles em um aldeamento chamado aldeamento Imperial Alfonsino e utilizar daquela terra gigantesca no qual os índios foram expulsos dela. Então, o interesse particular, o interesse público, acabam que se interligam, acabam que se tornam muito mais complexos, porque eles são bastante interligados, justamente porque muitos proprietários de escravizados estão dentro do aparato estatal do governo provincial e do governo imperial de cima, no caso. Então, continuando lendo aqui, evidenciando as disputas territorialistas. Territorialismo é um conceito muito importante também. Entre o aldeamento, os indígenas, o governo provincial e os particulares. Então, dentro desse aldeamento imperial alfonsino, são diversas disputas. Dentro do aldeamento e próximo a ele, no caso, possuem disputas muito grandes entre diversos grupos. Seja o aldeamento imperial alfonsino, ou seja, quem coordena o aldeamento imperial alfonsino, entende? O diretor-geral do aldeamento imperial alfonsino, que mudou de pessoa diversas vezes, no caso, com os diversos problemas e dificuldades que o aldeamento estava tendo. Então, o aldeamento imperial alfonsino é o interessado. Os indígenas são um outro grupo interessado, porque eles estão no centro disso tudo. E vou explicar um pouco mais do porquê daqui a pouco. O governo provincial também está interessado, justamente é o que eu expliquei. Muitas vezes existem particulares que estão no governo provincial, mas também não apenas isso. Eu vou explicar um pouco mais à frente daqui a pouco. E os particulares, que é o que eu estava falando. Esses proprietários de terra que possuem interesse na expulsão dos índios das matas interioranas e na fixação destes no aldeamento imperial alfonsino, no sul do Espírito Santo. Basicamente, o aldeamento, eu vou explicar agora um pouco dos interesses de cada um. Né? Vamos deixar os indígenas por último, porque eles são o centro de tudo. Eles são o centro dos interesses dos outros grupos e deles também, obviamente. Então, o aldeamento imperial alfonsino, que possui um diretor-geral, um diretor do aldeamento imperial alfonsino, e que esse diretor mudou diversas vezes, por conta de diversos problemas, dificuldades de manter os puri no aldeamento e etc. Porque o aldeamento, quando um puri entra no aldeamento, a mão de obra do puri passa a ser utilizada no aldeamento. Ou seja, o puri passa a trabalhar dentro do aldeamento também. Porque em que tipo de trabalho? Principalmente na agricultura. Ele pode trabalhar com ferreiro, ou na construção de alguma casa, de alguma igreja dentro do aldeamento, ou na agricultura mesmo, na plantação do aldeamento. Então, o indígena, o pori, ele trabalha, a mão de obra dele é utilizada no aldeamento. De maneira que podemos perceber o interesse do aldeamento e, portanto, do diretor do aldeamento imperial alfonsino nessa fixação dos puri dentro do aldeamento. Porque ele passa a ter a mão de obra puri para si dentro daquele local, dentro do aldeamento imperial alfonsino.
de maneira que o interesse dele fica muito claro e evidenciado nisso. O governo provincial também possui o mesmo interesse. No quê? Na mão de obra compulsória, né, que é o nome que a gente dá, na mão de obra dos puri, para quê? Para os trabalhos públicos, para, para os serviços públicos. Seria o quê? Seriam serviços que o Estado entende que são serviços benéficos para a província como um todo, no caso. Né? Então, o governo provincial possui interesse também na mão de obra puri. E esse interesse na mão de obra puri é para além do aldeamento. É um interesse não só para manter o puri dentro do aldeamento e ele trabalhar no aldeamento. O governo provincial quer o puri para trabalhar fora do aldeamento, para trabalhar em toda a província. Que tipo de trabalho? Trabalhar no, nos quilombos, não sei de quê. Buscar fazer parte de serviços militares para poder encontrar quilombos e poder prender escravizados fugidos que se anexaram em quilombos. Então, isso é um trabalho em que o governo provincial vai ter muita disputa contra o aldeamento, no sentido de que o aldeamento quer a mão de obra puri no aldeamento. O governo provincial quer a mão de obra puri para os serviços além do aldeamento, como o que eu já falei, o serviço militar para poder fazer com que os escravizados que fugiram voltem para os seus senhores escravizados sejam punidos por terem fugido, e também o trabalho em criação de construções públicas mesmo, seja casas, seja uma estrada, seja uma ponte, etc. Como, por exemplo, a estrada São Pedro de Alcântara, que é uma estrada muito importante para este tema do sul do Espírito Santo, porque essa estrada São Pedro de Alcântara, que foi construída no sul do Espírito Santo, foi construída, terminada em 1811, provavelmente, pelo presidente de província Alberto Rubim. Então, a estrada de São Pedro de Alcântara, ela foi construída e ela é uma estrada que liga colocal até colocal. Ela liga Vitória a Ouro Preto, ou seja, liga duas províncias. Liga a província do Espírito Santo com a província de Minas Gerais. A província de Minas Gerais tem uma importância muito grande por conta do ouro. Então, essa interligação entre a província de Minas Gerais e do Espírito Santo atrai muitos proprietários de terra para aquele local, próximo à estrada. Porque acaba que as relações comerciais se tornam facilitadas, seja entre os governos provinciais das duas províncias, ou seja entre particulares que estão na província de Minas Gerais e particulares que estão na província do Espírito Santo. Então, essa transição da estrada se torna um ambiente de muitas relações comerciais. E a manutenção, a construção e a manutenção dessa estrada, a manutenção periódica da estrada, acaba que ganha muita importância. De maneira que o governo provincial quer muito que os puri, que estão no aldeamento para Alfonsino, saiam do aldeamento para ir trabalhar por um certo período na manutenção da estrada São Pedro de Alcântara. E isso desagrada o aldeamento. O aldeamento quer que o puri esteja onde? Esteja trabalhando no aldeamento. Podemos perceber, então, disputa de interesse, pelo qual o centro de tudo é o puri, é o indígena. E também temos agora os particulares. Os particulares também possuem interesse na mão de obra puri, na mão de obra indígena, compulsória. E o interesse, assim como os outros, para que o puri trabalhe na sua fazenda.
na sua propriedade. O Puri sai do aldeamento e trabalha na sua propriedade. De maneira que, isso na maioria das vezes, no caso, de maneira que os particulares estão sempre tentando retirar os Puri do aldeamento e levar eles para a sua propriedade de terra para que eles possam trabalhar nessa propriedade de terra. De maneira que temos novamente outra disputa e outra disputa ferrenha entre aldeamento, que não quer que o Puri saia do aldeamento, o governo provincial, que quer manter o Puri no aldeamento, mas só que quer poder, quando quiser e quando se achar necessitado, ordenar que o Puri que está no aldeamento saia dele para trabalhar por um certo período de tempo para um serviço público. E em particular, que quer que o Puri saia do aldeamento e fique fixado dentro da sua propriedade de terra, sendo a sua própria mão de obra agora compulsória, a sua mão de obra própria, particular. De maneira que esses três grupos, o ordenamento, o governo provincial e os particulares, estão sempre disputando entre eles essa mão de obra indígena. E aí a gente chega finalmente nos indígenas. Qual o interesse dos indígenas nisso tudo? O interesse é óbvio. É poder existir, subsistir, sobreviver, conseguir ter uma vida melhor. E isso é construído a partir da historiografia da nova história indígena, a partir dessa maneira específica. Qual o interesse do indígena, de um indígena específico, quando a gente conta nas fontes primárias? Qual o interesse do indígena, do Puri específico, em se integrar a um particular específico? Qual é o interesse dele? Por exemplo, temos um particular chamado Francisco de Paula Cunha. O Francisco de Paula Cunha é um agricultor, é um fazendeiro, um proprietário de terra, que ficou muito. Esse indivíduo ficou muito famoso nas fontes primárias, que estão no arquivo do Estado do Espírito Santo, que eu li e que outros pesquisadores leram e encontraram também a mesma coisa, que esse Francisco de Paula Cunha, ele por muitas vezes conseguiu retirar alguns puris do aldeamento e levar para a sua fazenda, levar para a sua propriedade de terra. De maneira que o aldeamento está, por muitas vezes, nas fontes primárias, reclamando disso, criticando este fato deste fazendeiro estar conseguindo retirar os puris do aldeamento, atrair esses puris do aldeamento para fora dele e eles integrarem na sua fazenda. E aí a gente consegue perceber qual o interesse de um indígena, de um Puri, em se integrar a um particular, como por exemplo esse particular chamado Francisco de Paula Cunha. O interesse é óbvio. O Puri, o indígena, ele, a partir destes grupos sociais que estão buscando o tempo inteiro a mão de obra dele, ele de maneira subjetiva pensa qual vai ser mais vantajoso para mim, para a minha subsistência, para a minha sobrevivência, para a minha melhora de vida. Então, muitas vezes, um Puri pode entender que o mais vantajoso para ele é se integrar a um aldeamento, por muitas vezes, um Puri pode entender que o mais vantajoso para ele é ele se integrar ao serviço militar, mesmo que seja ele, no caso, se integrando ao serviço militar e fazendo parte agora dos soldados, né, dos praças, e ele muitas vezes vai ter que perseguir e punir outros índios, outros povos indígenas, ou outros Puri, no caso, se for no Puri. Entende? De maneira que pode haver uma certa contradição, uma certa
uma certa antítese muito complexa de ser entendido, né? Que seria aí, no caso, um Puri punindo outro Puri porque ele faz parte do serviço militar, e o Puri que está sendo punido está, no caso, cometendo um crime, né, no caso, entre aspas, não tá seguindo as regras do sistema colonial, no caso. Então, o indígena, ele vai, de maneira subjetiva, de cada um, vai pensar e vai organizar e vai entender e vai botar em prática e praticar o quem ele acha, qual grupo ele acha que é mais vantajoso ele se integrar. E aí, no caso, podemos colocar que são 4 grupos, na real. Que é o quê? Ele se integrar ao ganhamento, ele se integrar a algum serviço público do governo provincial, ele se integrar a um particular, e o outro é o quê? Ele não se integrar em nenhum dos três, além dos três. E ele se manter nas matas interioranas, vivendo sua vida e resistindo de maneira mais bélica contra esses 3 grupos sociais. De maneira que todos esses grupos estão dentro de um ambiente o quê? Estão dentro de disputas territorialistas, que são disputas de poder dentro da terra. A terra, aquela propriedade de terra, aquele território do aldeamento e as redondezas dele está cercado de disputas territorialistas, está cercado de disputas de territórios, está cercado de disputas de poder dentro daquele local. O poder naquele local não está sendo absoluto. Por muitas vezes um particular pode conseguir retirar um puri do aldeamento, por muitas vezes o aldeamento pode conseguir manter os puris lá, e muitas vezes o governo provincial pode conseguir fazer com que os puris que são no aldeamento saiam por um certo período para trabalhar em serviços públicos do Estado. E por muitas vezes um puri pode fugir do aldeamento, pode fugir do particular, pode fugir do serviço público do governo provincial e pode tentar ir para as matas interioranas continuar existindo de maneira mais bélica. Então essas são as disputas territorialistas naquele local. Para finalizar, para terminar de ler, que é o que eu já falei, que são disputas territorialistas entre ordenamentos indígenas, governo provincial e particulares. Com o objetivo geral de analisar as formas de resistência dos plurialdeais no Alfonsino, para compreender como as formas de resistir se relacionam com as disputas territorialistas. Ao mesmo tempo, perceber a relação direta entre o desejo de civilizar por meio do Alfonsino, do movimento Alfonsino, com a utilização da sua mão de obra compulsória nos serviços do Estado. Assim, é perceptível as várias formas de resistência dos plurialdeados, se integrando-se à sociedade civil, ocupando os espaços que outrora não poderiam ocupar, ou mesmo fugindo do aldeamento. Concluímos assim que os plurialdeados no aldeamento foram protagonistas de suas histórias de resistência na província. Isso aqui basicamente é o resumo da minha pesquisa, que obviamente tem muito mais, não tem produção e etc. Tem também as fontes as fontes secundárias, né, a minha bibliografia que eu utilizei. E tem autores muito importantes como Vânia Maria Ousada Moreira, eu utilizei muitos livros como Espírito Santo Indígena e diversos outros, Júlio Bentivolo, Rodrigo da Silva Goulart, Luiz Rafael Araújo Correia, Tatiana Gonçalves de Oliveira, Manuel Carneiro da Cunha, Maria Regina Celestino de Almeida. A partir da historiografia que tem sido desenvolvida recentemente da nova história indígena, construindo pesquisas sobre o protagonismo indígena nas províncias, num período de forte prática da patriotização e do paternalismo, que é justamente essa ideia de tentar integrar o índio para si como parte da sua propriedade, como parte do seu interesse, né? Como se aquele índio não fosse capaz de pensar por si próprio, e você passa a cuidar dele de maneira que você é responsável por ele agora, como se ele fosse seu de alguma maneira. O paternalismo do Estado e das ordens religiosas dos povos indígenas na província.
Sim, termina aqui um pouco sobre essa fala sobre as recentes povos indígenas do Espírito Santo, de maneira mais específica dos Puri, a província do Espírito Santo. Termina aqui e na próxima eu trago um pouco mais falando um pouco mais de maneira mais profunda nas fontes primárias.